Olá, pessoal, boas-vindas a mais uma análise técnica aqui do The Foundry da Ford College. Bom, hoje a nossa explicação visual está com uma cara toda de prancheta de engenharia, e tem um motivo para isso. A gente vai pegar aquele tráfego caótico das redes blockchain, que, convenhamos, muitas vezes parece o trânsito de uma sexta-feira chuvosa às 6 da tarde, e transformar isso numa rodovia expressa, elegante e sem nenhum buraco, tudo graças ao Cloud Break. Na última análise, a gente viu de perto como as coisas podem dar muito errado nas implantações. Então hoje é dia de colocar a mão na massa e desenhar o projeto definitivo para extrair padrões de arquitetura de casos puramente reais. Bora lá? E o nosso mapa de hoje é bem direto. 1. Bem-vindos ao Cloud Break. 2. A rodovia de dados. 3. 3 casos reais. 4. O fluxo de trabalho. E por fim, 5. Conclusão e próximos passos. Começando então com a seção 1. Bem-vindos ao Cloud Break e o nosso modelo mental. Para a gente sair daquela teoria engessada e ir para o mundo real, a gente precisa mudar um pouco a perspectiva, tá? O pulo do gato aqui é parar de olhar para o Cloud Break só como um banco de dados estático e começar a enxergar ele como uma imensa rede de rodovias de estado. Basicamente, é um sistema onde as aplicações se conectam ao registro oficial da blockchain usando faixas totalmente isoladas. Mas por que isso importa tanto? Pensa bem, misturar leituras urgentes com backups super demorados na mesma pista é a receita perfeita para um engarrafamento digital gigantesco. Ninguém quer isso. O que nos leva à seção 2, a rodovia de dados, entendendo as faixas e propriedades. Para esses cruzamentos funcionarem sem bater carro, a gente precisa entender as regras de trânsito. De um lado, a gente tem a faixa quente, ou hot lane. Ela é otimizada para velocidade absoluta. É aquela faixa expressa que lida com acessos rapidíssimos, exigindo respostas em menos de 10 milissegundos. Do outro lado, temos a faixa de massa, a mass lane. Essa é feita para aguentar o tranco de cargas pesadíssimas e sincronizações em lote rodando nos bastidores. O objetivo dela é baratear custos. E o segredo do sucesso? Uma pista simplesmente não sobrevive se a outra começar a invadir o espaço dela. Ah, e claro, existe uma terceira via que é vital, a faixa administrativa. Como a gente viu lá nos desafios de implantação, essa pista tem acesso rigorosamente controlado. É aqui que passam as operações de snapshots, que são aquelas fotos instantâneas do sistema, e os ensaios de rollback, que funcionam quase como uma máquina do tempo para reverter erros. É o princípio do menor privilégio na prática, garantindo que nenhum intruso consiga bagunçar a nossa malha viária. Certo. Seção 3. 3 casos reais. Vamos dar uma olhada nas cidades digitais que já construíram essa rodovia. E isso ilustra muito bem como a teoria ganha vida nas ruas. Aqui na nossa prancheta, a gente tem uma matriz mapeando 3 cenários diferentes. Um marketplace de NFT, um livro de ordens e um serviço de estado de jogo. Cada um com um padrão principal de arquitetura e uma métrica-chave de sucesso super específica. E se tem uma lição de ouro nessa tabela é a seguinte: na engenharia de dados não existe bala de prata. Nenhuma solução mágica serve para tudo. Dissecando o primeiro caso, que é o catálogo de marketplace de NFT. A arquitetura deles empurra as páginas cacheadas, aquelas que o pessoal acessa toda hora, lá para a borda, bem pertinho do usuário. E, ao mesmo tempo, o Cloud Break fica lá, blindado, sendo a fonte autoritativa, ou seja, o dono da verdade. A grande sacada tática dessa equipe foi tratar as gravações como uma linha do tempo de eventos. Assim, se o sistema capotar e os snapshots ficarem sob suspeita, dá para reconstruir absolutamente tudo do zero só usando esse histórico puro. E o destaque deles, uma meta de manter a taxa de acerto do acesso rápido, o cache, acima de 85%. Impressionante, né? Para garantir que essa velocidade toda não acabasse exibindo dados fantasmas para a galera, a equipe implementou validações diferenciais fantásticas. A cada 15 minutos, o sistema bate as informações com o indexador, é consistência garantida e com folga. Indo para o caso B, o livro de ordens on-chain. A prioridade máxima aqui é que a conta feche no final do dia. O motor que faz o match entre quem compra e quem vende roda super rápido fora da blockchain principal, no ambiente off-chain. Mas, de tempos em tempos, ele faz uma reconciliação eventual e grava checkpoints sumarizados no Cloud Break. É o resumo da ópera definitivo. E a meta absoluta dessa galera era pesada, 99,99% de durabilidade nos checkpoints. Porque, convenhamos, evitar buracos na pista aqui é essencial. Imagine o pesadelo de preencher uma mesma ordem de compra 2 vezes só por causa de um rollback. Por isso, a lógica deles precisava ser completamente idempotente. Um palavrão que basicamente significa um processo à prova de duplicatas, não importa quantas vezes ele seja rodado. Como garantir que um boleto nunca seja pago 2 vezes? Já o caso C é possivelmente o mais complexo. Um serviço de estado de jogo em tempo real.
Eles desenharam um padrão com faixas de múltiplos níveis. A memória local é a pista de corrida super quente. O Cloud Break atua como Nearline, um armazenamento de retaguarda quase imediato. E ainda tem um porão de arquivamento off-chain. E o mais legal, verificações contínuas de integridade ficam rodando igual radares de trânsito para pegar qualquer falha de sincronização logo de cara. E a exigência para esse jogo? Extrema. Latência P99 menor que 10 milissegundos, ou seja, 99% das ações dos jogadores precisavam de uma resposta quase instantânea, porque ninguém suporta lag, concorda? E quando deu um problema real de interrupção, essa arquitetura em camadas brilhou muito. Em vez de paralisar o jogo todo e fazer uma reversão gigante, o sistema isolou só as vias afetadas. O engarrafamento foi contido cirurgicamente na mesma hora. Então, depois de observar essas 3 maravilhas da engenharia em funcionamento, fica a grande questão. Como a gente pega esses projetos teóricos e transforma em pavimentação real para uma nova aplicação? O que nos leva à seção 4, o fluxo de trabalho, da seleção de padrão até a produção. É aqui que a gente pega o manual de operações reutilizável. Inclusive, transformar frameworks teóricos como esse em ferramentas práticas é um dos grandes focos de aprendizado da Forge College. A linha de montagem é clara. Passo 1. Mapear requisitos. Passo 2. Selecionar o padrão e entender as restrições. Passo 3. Definir aquelas métricas reais de sucesso, os SLIs. Passo 4. Implementar validação em ensaio. Passo 5. Endurecer a configuração de segurança. E passo 6. Criar handbooks para melhoria contínua. Mergulhando nos passos de validação e endurecimento, a proteção tem que ser pesada. Emitir hashes, que são tipo selos digitais de integridade para os instantâneos, e fazer reconciliação de estado são salvaguardas essenciais. Além disso, a gente tem os ensaios de falha em clones que não são de produção, a aplicação do controle de acesso baseado em papel e a rotação programada de chaves. Tudo isso em conjunto atua como um verdadeiro guarda-costas contra divergências silenciosas de dados. Fechando a linha de montagem, temos a melhoria contínua. Aqui não tem espaço para consertos improvisados. A ideia é usar os relatórios pós-falha, os famosos post-mortems, para que os SLIs se transformem em gatilhos automáticos de escalonamento. Por exemplo, congelar gravações automaticamente se algo sair muito do eixo e fazer testes A/B para refinar o ritmo dos instantâneos. É usar os dados de incidentes para tomar decisões de design super defensivas. E chegamos à seção 5, conclusão e próximos passos, a síntese do nosso capstone. Chegou a hora de amarrar tudo isso de forma sólida. Temos 3 princípios essenciais que a gente abordou hoje. Primeiro, sempre separe as faixas de estado independentemente para evitar gargalos na pista. Segundo, faça da validação automatizada uma prioridade absoluta no seu projeto, nunca uma reflexão tardia. E terceiro, operacionalize as suas decisões baseadas em SLIs, transformando orçamentos de falha em métricas duras e muito concretas. E o próximo passo prático para nossa comunidade consolidar isso tudo é o seguinte: selecionar um padrão de estudo de caso de hoje e criar um plano de adaptação de uma única página para a visão geral do capstone. Chegar nas reuniões de planejamento com um cronograma de ensaios e evidências na mão e não com especulações faz toda a diferença do mundo. Então, eu deixo essa provocação no ar. Qual padrão de rodovia vai sustentar o seu próximo grande projeto Web3? A arquitetura perfeita depende muito de observar o próprio tráfego de dados e assumir o controle da engenharia. E com isso, a gente finaliza mais essa explicação visual técnica. Para continuar aprofundando nessa infraestrutura e descobrir um mar de conteúdos fantásticos sobre o ecossistema Web3, não deixem de dar um pulo lá em forge.college. Um grande abraço e até a próxima.